Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, A Teologia do Apóstolo Paulo, de Hermann Heidelberg, a obra clássica sobre o pensamento do apóstolo dos gentios. E se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque aquilo que eu falei no primeiro vídeo, eu não falarei no segundo vídeo. Lá eu falo da quantidade de páginas, mostro o currículo acadêmico do Heidelberg, eu mostro o sumário para vocês, leio algumas coisas do sumário, enfim, assista o primeiro vídeo e eu tenho certeza que você irá gostar. E nesse segundo vídeo eu estarei mostrando mais detalhes dessa obra. O Hermann Heidelberg, ele era doutor em Novo Testamento, professor de grego, de exegese, e o seu doutorado foi voltado para as cartas de Paulo, para a teologia de Paulo, a vida de Paulo e por aí vai. E essa obra aqui, ela como falei, clássica, e ela só perde para a teologia do apóstolo Paulo de James Dunn. Eu só não comprei ainda, porque está muito cara. É muito cara. Não, é acima de 150, 160, 170, tá? 155, não baixa. A teologia do apóstolo Paulo de James Dunn é melhor, porque é mais detalhada, é mais exaustiva. Claro, e isso não tira o peso dessa obra, tá? Essa também é excelente. Só que o James Dunn, ele parte da carta aos Romanos. Ele usa a carta aos Romanos como pano de fundo para trabalhar a teologia do apóstolo Paulo. Então, tem também a teologia do apóstolo Paulo do Thomas Schreiner, também que é muito boa, muito boa. E essas três obras, né? Essa aqui, a do James Dunn e a do Thomas Schreiner, são as três obras assim, top 3 em relação à teologia do apóstolo Paulo. Maravilhoso, maravilhoso, porque é uma obra específica para a teologia, ou obras específicas para a teologia do apóstolo Paulo. Essa obra é a segunda edição, revisada e ampliada, trazida aí pela cultura cristã. E já vamos aqui, como eu falei, não vou falar aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Assista o primeiro vídeo para você entender melhor essa obra. Aqui está o sumário. Eu vou pegar alguns pontos aqui do sumário para nós trabalharmos, né? Aqui você tem, ó, a plenitude do tempo e a revelação do mistério. Tá? Paulo vai citar, vai falar desse mistério que estava oculto, né? Lá no Antigo Testamento, e através do seu ministério é revelado, como por exemplo o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52, eis que vos digo o mistério, aí ele revela que mistério é esse. Ele vai falar também da união de judeus e gentios, formando um único povo, a igreja. Efésios capítulo 3, ele fala sobre isso. É o mistério que Deus revelou para ele. Um casamento é o símbolo da união de Cristo e a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32, 31 e 32. Paulo vai falar também que Cristo era um mistério que estava oculto no Antigo Testamento. Está em Colossenses capítulo 1, a partir ali do versículo 25, por ali. Ele fala de maneira clara. Ele fala também lá em Romanos capítulo 11, versículos 24, 25 e 26, sobre o mistério em relação ao povo judeu. Tá? Ele fala sobre a plenitude dos gentios e a plenitude de Israel. E era um mistério que ele revela agora para nós. Então, mistério no Novo Testamento não é algo oculto, não é algo trancado a sete chaves, mas era algo que estava oculto, trancado, e por meio do ministério do apóstolo Paulo foi revelado, foi descortinado. É isso que significa a palavra mistério no Novo Testamento. Então vamos pegar aqui, ó. Cadê? Essa aqui é a primeira parte, né? Estruturas fundamentais. É maravilhoso. Você pega aqui, ó.
o primogênito dos mortos, o último Adão, que é a página 56, muita gente fala, Cristo é o segundo Adão. Cristo não é o segundo Adão. Cristo é o último Adão. E por que ele é o último? Porque não haverá outro. Tá? Adão é o cabeça da humanidade caída, o primeiro homem. Cristo é o cabeça da humanidade redimida, o segundo Adão. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. E aqui o Herman Hildebrandt, ele trabalha sobre isso, né? O último Adão. Aí ele vai citar os textos bíblicos, tá? Que ele fala sobre o primogênito dos mortos e o último Adão, né? Cristo é primogênito não no sentido de ele ser criado, mas no sentido de ser o primeiro em honra, em exaltação, em glória. É a mesma coisa do termo, né? Que Paulo vai usar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que significa ali em Colossenses a sua mais alta posição de honra, tá? A sua mais alta posição de honra. Ele trabalha isso aqui de maneira fantástica, né? O último Adão, o segundo Adão, que ele cita a passagem de Paulo em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, né? Aquele discurso apologético de Paulo sobre a ressurreição. Depois ele vai citar Romanos capítulo 5, do 12 em diante, onde ele fala também sobre Adão. Depois aqui, ó, ele vai falar de em Cristo, com Cristo, o velho homem e o novo homem, o velho Adão e o novo Adão, né? Ele vai citando aqui os textos de Paulo de maneira fantástica, maravilhosa. Intimamente relacionado com o que foi dito acima, há um ponto que precisa ser indicado, no qual, de maneira oblíqua, o paralelo Adão e Cristo é ainda mais elaborado. É a maneira usada para falar não apenas de Cristo, como segundo homem, mas no sentido mais geral também do velho e do novo homem. Os seguintes pronunciamentos são aqui de particular importância para esse ponto. Aí vai citar os textos aqui, ó. Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Com ele quem? Com Cristo. Para que o corpo do pecado seja destruído. Romanos 6,6. Depois você tem aqui, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5,24 e Colossenses 2,11. Depois Efésios 4,22 em diante. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, despojar, desarmar, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Depois Colossenses 3,9 em diante. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o novo homem está ligado com a salvação, com a regeneração, com a justificação, com a mudança de vida, tá? O velho homem foi sepultado, foi enterrado, a velha criatura, né? Com frequência, o velho homem é entendido no sentido individual, a crucificação e remoção do velho homem, como o rompimento e a luta pessoal contra o poder do pecado. Velho e novo designam, então, o tempo antes e depois da conversão, ou regeneração pessoal, e o modo de vida correspondente. Então tem que ter uma mudança. Esse evangelho light que é pregado aí, esse evangelho que você tem que vir como está e ficar como está, não é o evangelho de Cristo, é um outro evangelho. Existe o evangelho de Cristo, puro e simples, sem mistura, e existe outros evangelhos que não é o de Cristo. Não é. No entanto, é preciso que compreendamos o velho e o novo homem, não em primeiro lugar no sentido de ordo salutis, mas sim dentro da história da redenção, ou seja, não se trata aqui de uma decisão tomada pela fé e que em determinado momento foi feita na vida do cristão individual, mas daquilo que ocorreu na vida de Cristo e daquilo que seu povo participa com ele no sentido corporativo descrito acima.
Aí ele fala aqui, ó, pelo menos esse é o significado óbvio de Romanos 6,6. Nosso velho homem foi crucificado, a saber, com Cristo, ou seja, no Gólgota. A morte de Cristo na cruz foi a própria morte dos seus e afetou-os em sua existência. O velho homem, o antigo modo de existência de pecado, foi então julgado e amaldiçoado. Isso porque, apesar do próprio Cristo não ter pecado algum, ainda assim encontra-se em semelhança de carne pecaminosa e unir-se a eles em sua existência, seu pecado, seu velho homem, foi condenado na carne de Cristo. Assim, portanto, mais uma vez, o velho encontra-se em contraste com o novo, não em primeiro lugar, como um sentido ético, mas sim no sentido histórico, redentor e escatológico. Desse modo, ainda não se trata aqui de uma questão do que deve ocorrer e ser mudado no crente, mas daquilo que foi feito objetivamente no velho homem de Cristo, né? No Eimalig da crucificação do velho homem no Gólgota com Cristo. Aí ele vai explicando aqui, ó, detalhando, né? O velho homem e o novo homem. Depois aqui, ó, você tem revelado na carne. Aí ele vai explicar carne e espírito. Carne, no grego, a palavra sars, que significa natureza pecaminosa, tá? É a natureza pecaminosa. E o espírito aqui se refere ao Espírito Santo, né? Que está com letra maiúscula. Ele vai explicar aqui, citando alguns textos da carta de Paulo sobre essa questão. Carne é tanto natureza pecaminosa como quando ele fala de Cristo, né? Ele fala da encarnação. Então ele usa a palavra carne, né? Como por exemplo aqui, ó, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, Romanos 1,3. Tá? Segundo a carne aqui é que Paulo está falando da sua humanidade, que ele se fez carne, se tornou carne, enfim, ser humano. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, Romanos 8,3. Falando da sua humanidade. E também descende deles o Cristo, segundo a carne, Romanos 9,5. Segundo Coríntios 5,16. Né? E se antes conhecemos a Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Efésios 2,14 em diante. O qual fez e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Colossenses 1,22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte. Aquele que foi manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Então, carne fala da sua encarnação, da sua humanidade. Mas também carne, em outros contextos da carta de Paulo, significa a natureza pecaminosa. Aí ele vai trabalhando aqui essa questão da carne. Depois, Cristo, o Filho de Deus e a imagem de Deus. Paulo fala em Colossenses 1,15. Cristo é o reflexo de Deus. Tá? Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus e verá. Você quer saber o rosto materno de Deus? Amoroso, bondoso, gracioso, misericordioso? Olhe para Jesus, porque em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e Colossenses 2,9, Paulo fala que nele Cristo habita toda a plenitude da divindade, todo o ser de Deus, tudo aquilo que Deus é, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis estão presentes em Cristo. Aí ele explica aqui o que é o Filho de Deus e a imagem de Deus, usando sempre, claro, né, as cartas de Paulo, tá? Citando textos como 2 Coríntios 4,4, Colossenses 1,15, Filipenses 2,6. Olha só que maravilha. Olha só. O primogênito de toda a criação, como eu falei, tem um comentário do William Buckley, da carta aos Colossenses, que ele, inclusive você pode baixar em PDF, né? Ele fala que primogênito aqui, em Colossenses 1,15, não é no sentido de criação, mas no sentido de importância.
a sua mais alta posição, a sua mais alta e elevada posição. É isso que Paulo está falando aqui, tá? Aí ele vai citar os textos aqui, ó, como de 1 Coríntios 8:6, Efésios 1:10 e Colossenses, né, 1:15. Em seguir, do 15 ao 20, que é o hino, né? O hino cristológico que Paulo canta aqui. E ele explica isso, que significa primogênito de toda a criação, a imagem de um Deus invisível. Ele vai explicando aqui, ó, citando a carta aos Colossenses, a heresia de Colossos. Depois aqui, ó, Cristo, o exaltado, e o Quírios vindouro. Quírios é Senhor. Quírios é Senhor. Quem era o Senhor daquela época, que era reverenciado e adorado? O imperador romano. Logo, o evangelho de Paulo apresentava um outro Senhor. E esse Senhor não era o imperador romano. Esse Senhor era Cristo. Esse Senhor era Cristo. Por isso que os cristãos eram perseguidos, né? Porque eles não adoravam o imperador e não reconheciam o imperador como Senhor. Porque ele era homem. Ele não era Deus. Ele vai falar aqui de maneira clara, né? Vou citar alguns textos aqui, ó, de Efésios, 2 Coríntios e 1 Coríntios. Maravilhoso. E ele vai explicar. Aqui termina, né, com as notas de rodapé, que está no final, tá? Bastante notas de rodapé no final. Eu gosto das notas de rodapé acompanhando os capítulos, né? As páginas. Mas ele coloca no final. Ó, bastante notas do rodapé do capítulo aqui, ó. Depois, você tem a parte 3, onde ele vai trabalhar a hamartiologia em Paulo, a doutrina do pecado em Paulo, tá? Que é o pecado como modo de existência. O mundo, a era e o cosmos presentes. Ele vai citar sempre, claro, né, as cartas de Paulo. Depois ele vem aqui, ó, a universalidade do pecado, carne e Adão. Em Adão, todos se tornaram pecador, todos pecaram. Por isso que Adão é o cabeça da humanidade caída. Quem não está em Cristo, quem não foi regenerado, quem não foi perdoado, quem não foi salvo, e quem não reconhece Cristo como seu Kyrios, como seu Senhor, está em Adão. Quando você reconhece Cristo como seu Senhor, quando você se arrepende, quando você é salvo, tá? Você agora é transformado, é mudado. E Cristo, o último Adão, se torna agora o Senhor da sua vida. Porque todos aqueles que foram justificados, Cristo é o seu cabeça. Porque Cristo é o cabeça da humanidade redimida. Interessante, né? Aqui ele vai citar, sempre vai citar várias passagens, né, em relação ao pecado, em relação à hamartiologia, né, nas cartas de Paulo, como Romanos 7, Romanos 7:5, Romanos 7:14, Romanos 8, do 6 em diante, Romanos 5, Gálatas 5:19, Gálatas 6:8, Efésios 2:3, tá? Só sobre o pecado aqui, ó. Ele vai fazer a exposição. Depois ele vai falar aqui, ó, a essência do pecado, antropológica ou teológica. A antropologia paulina e a teologia paulina em relação ao pecado. É maravilhoso aqui, ó. Eu não estou lendo para mostrar mais coisa para vocês, que é as consequências do pecado. Ele fala da ira de Deus. Aqui ele vai citar Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, quando Paulo fala que a ira de Deus se revela do céu contra todo o pecado e injustiça. E que ira é essa? John Stott, no seu comentário da Carta aos Romanos, maravilhoso a mensagem da Carta aos Romanos, ele vai dizer que essa ira
é como que Deus cruzasse os braços e deixar o ser humano entregue à sua própria sorte. Como o ser humano se rebelou contra Deus, como o ser humano não reconhece Ele como Senhor, como Salvador, Deus cruza os braços e deixa o ser humano entregue à sua própria sorte, devido à sua incredulidade e à sua rebelião. Maravilhoso, né? É isso que é a ira de Deus. Aí vem as consequências do pecado, né? Aí ele faz uma exposição maravilhosa, sempre citando as cartas de Paulo. Depois ele vai falar da corrupção do homem. Ele fala aqui, ó, homem exterior, interior. Homem exterior, interior. Pois o corpo, tá? Corpo comum. É o corpo físico nosso, né? Nossa carne, né? Paulo fala também aqui. Nus, que é mente. Nus. Paulo vai falar aqui, ó. É o homem interior como entendimento, o nous, coração, cardia, vontade, telema, que é a palavra grega, alma, psique, aí daí vem a palavra psicologia, psiquiatria, psiquiatra, psicanalista, espírito, pneuma, consciência, cineideses, tá? Aqui os conceitos de nous, entendimento e coração, empregados repetidamente por Paulo, intimamente ligados entre si, ocupam de longe a posição de maior importância. Aí ele vai explicar esses termos aqui, ó. É maravilhoso para você entender, para você dar aula, para você pregar, dar um estudo bíblico na sua igreja sobre as cartas de Paulo, né? De maneira bem detalhada. Coração, ó. Coração, que é a palavra cardia no grego. Alma e espírito. Paulo era judeu, gente. E judeu não é tricotomista, tá? Eu, particularmente, eu não sou tricotomista. Respeito quem é, tá? Eu sou dicotomista. Para mim, alma e espírito é a mesma coisa. Claro que respeitando aqueles que são tricotomistas. Nós não iremos brigar por isso. Questão de posição mesmo. Depois você vem aqui, ó. Aqui, Romanos 7, na antropologia paulina. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Queridos, eu vou sair rapidinho aqui, pegar um negocinho aqui que eu esqueci. Rapidamente, tá? Daqui a pouco eu volto. É menos de um minuto. É rapidez. Rapidex. Só um minutinho. Prontinho, queridos. Voltamos aqui. Retornamos aqui, ó. Pronto. Voltamos. Deixa eu afastar aqui, porque às vezes a imagem fica embaçada, né? Romanos 7 é um capítulo muito complicado para entender o que Paulo está falando aqui. Vamos ver se volta aqui. Pronto. Principalmente quando Paulo fala do eu, né? O eu em Romanos 7. Paulo está falando dele,
da sua experiência. Paulo está falando de Adão no Éden. Paulo está falando da nação de Israel, enfim. Quem é o eu de Romanos 7? É um eu retórico, onde Paulo usa a expressão eu, né, para falar de um todo, ou da humanidade, enfim. O debate é longo, né, sobre essa questão e aqui ele explica. Romanos 7, na antropologia paulina. Top também, viu? Depois, o pecado e a lei. A antítese com o judaísmo. Paulo era judeu, né? Depois, ó. Nenhuma justificação pela fé. Jactância e escândalo. Onde Paulo fala sobre a lei, a insuficiência da lei. Que a lei não pode justificar, a lei não pode salvar. Todos são pecadores. Todos precisam do Messias, Cristo Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Por isso que ele era tão odiado, né? Um judeu ortodoxo, um rabino, lendo as cartas de Paulo, ele vai querer rasgar. Porque Paulo fala em relação à lei coisas pesadas, né? Não é que a lei é ruim. A lei é santa, ela é boa, ela é de Deus. Só que ela não resolveu o problema. A lei mostra o problema, mostra o câncer, mostra a doença, mas não tem um remédio para sará-la, para curá-la. Aqui, ó, a lei é impotente por causa da carne. Carne aqui é o pecado, né? A escravidão da lei. O que significa isso, a escravidão da lei? Paulo vai explicar. Ainda Romanos 7, né? Ele está trabalhando aqui, ó. De maneira bem detalhada. A lei como aio para conduzir a Cristo. Aio é o chamado paidagogos, que era um tutor severo, que educava as crianças. Eu falei isso nas minhas exposições de Gálatas. Se você não assistiu a série de exposições que eu fiz em Gálatas, eu já terminei, já concluí, né? Vai aqui na playlist no meu canal e você vai encontrar toda a exposição lá de Gálatas. Então, Paulo fala que a lei serviu como aio, como pedagogo, como um tutor severo que disciplinava, tá? Nos discipulava e nos disciplinava. E era severo, porque batia em nós. Tá? A lei não aliviava, a lei não passa pano, a lei não passa ou não passava a mão na cabeça de ninguém. Então, a lei nos pegou pela mão e nos conduziu até Cristo, falando assim: olha, homenzinho, você necessita de Cristo. Eis aqui o seu Salvador. Você precisa dele. É ele que vai te perdoar, é ele que vai justificar, é ele que vai regenerar. É ele. Então a lei nos tomou pela mão e nos conduziu a Cristo. Ele fala sobre isso aqui, ó. Citando Gálatas, né? Capítulo 3, ó. Versículos 14 a 25. E aí vai, gente, ó. Ó. Paulo, o judaísmo e o Antigo Testamento. Que ele vai falar das posições, né? Em relação de Paulo, a relação de Paulo com a lei, tá? Ele vai explicar aqui. Lembrando que Paulo usa o Antigo Testamento o tempo todo, até porque era a escritura que tinha, o Novo Testamento não existia, né? Então Paulo usa o Antigo Testamento o tempo todo para provar que Cristo era o Messias, que era o Senhor, e por aí vai. E as notas de rodapé. Aí vem pelo capítulo 4, né? Onde ele vai trabalhar aqui sobre a justificação. Que para muitos, justificação é o tema principal das cartas de Paulo. A revelação da justiça de Deus, né? Aí eu poderia acrescentar, em Cristo. A revelação da justiça de Deus na pessoa de Cristo. Ele começa com uma introdução, tá? Depois ele vem falando aqui, ó, do caráter escatológico da justificação. E a ideia de justificar é uma ideia de um tribunal
que toda a raça humana estava condenada e Deus estava com o martelo na mão para bater e condenar todos, porque todos pecaram e foram destituídos de sua glória, mas Cristo veio, pagou a conta da humanidade, dos pecados da humanidade, por meio da cruz, e ele depositou, ele imputou, ele colocou na conta daqueles que creram nele a sua justiça, declarando esses tais como justos. É isso que é a justificação. Deus, o Pai, lançou sobre os ombros de Cristo os nossos pecados. E Cristo lançou sobre nós, depositou na minha conta, na sua conta, na nossa conta, a justiça dele, nos declarando justos. Ele vai trabalhar aqui essa ideia. Justificação, a justiça de Deus em Cristo, o que significa na teologia de Paulo, a justiça pela fé sem a lei, o que significa, o que Paulo queria dizer com isso, a justificação do ímpio, que é a atribuição, julgamento de acordo com as obras. Aqui vem as notas. Aí vem o capítulo 5, que é a reconciliação, e por aí vai. Tá? Mistério da reconciliação, o ministério da reconciliação, e por aí vai. Se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.